Olá pessoal, eu sou o professor Auro Marcolan e vou apresentar para vocês mais uma aula de transferência de calor. Na aula de hoje, vou apresentar para vocês a equação da conservação da massa. É uma lei que explica os princípios básicos da convecção. Equação da conservação da massa. Dada a figura, uma placa plana, sobre essa placa plana uma fonte de calor, fluxo de fluido que vem em direção à borda de ataque, no sentido horizontal, com uma velocidade U no ambiente e uma temperatura no ambiente. Consideremos os eixos coordenados x e y. Na direção x, uma velocidade U, e na direção y, uma velocidade v. A partir desta camada limite, consideremos um elemento de área ΔX, ΔY. Ampliando o elemento de área. Observe que nesse elemento de área ampliado, em que nós podemos identificar a posição x e a posição x mais ΔX, a posição y e a posição y mais ΔY. As entradas estão nas posições x e y. A vazão máxima na direção x é a densidade vezes a velocidade U vezes ΔY. A vazão máxima na direção y é a densidade vezes a velocidade v vezes ΔX. Nas saídas, nós temos que a vazão máxima na saída, na posição x mais ΔX, é a vazão máxima da entrada mais um acréscimo. Na posição y mais ΔY, temos que a vazão máxima é a vazão máxima na entrada y mais um acréscimo de vazão máxima. Teremos, então, pela expressão que a variação da massa com o tempo é igual ao somatório das vazões máximas na entrada menos o somatório das vazões máximas na saída. Fazendo as devidas substituições e considerando que a variação da massa com o tempo é a soma das vazões máxicas na entrada menos o somatório das vazões máxicas na saída, teremos essa expressão, ou igualando ela a zero. Colocando em evidência ΔX e ΔY, essa expressão, que tem ΔX e ΔY em todos os termos, colocados em evidência, fica essa expressão. ΔX, ΔY, que multiplica a variação da densidade com o tempo, mais a variação da velocidade multiplicado pela densidade na direção x, mais a variação da densidade vezes a velocidade na direção y. Dividindo tudo por ΔX, ΔY, temos a expressão que a variação da densidade com o tempo mais a variação da densidade vezes a velocidade na direção x mais a variação da densidade vezes a velocidade na direção y é igual a zero. Considerando a massa específica ρ constante, temos que a derivada da densidade específica em relação ao tempo é zero, mais a derivada da densidade vezes 1 na direção x, mais a derivada da densidade vezes a velocidade na direção y, igual a zero. O que fica uma expressão simples, que a derivada da densidade vezes 1 na direção x, mais a derivada da densidade vezes v na direção y, é igual a zero. Colocando em evidência o ρ, pois é constante, fica ρ vezes a derivada de U em relação a x, mais a derivada de V na direção y, igual a zero. Finalmente, temos que a derivada parcial de U em relação a x, mais a derivada parcial de V na direção y, igual a zero, é uma equação
que representa o balanço da conservação da massa, mas agora ela é a equação da continuidade no plano, ou R2. Analogamente para R3, ou seja, no espaço, considerando três eixos cartesianos, na direção x a velocidade u, na direção y a velocidade v e na direção z a velocidade w. Nos dará esta expressão, que é a soma das derivadas parciais du na direção x, dv na direção y e da dw na direção z igual a zero, o que representa a equação da continuidade em R3 ou no espaço. E esta foi mais uma videoaula. Foi um privilégio ter estado com vocês. Espero vê-los numa próxima oportunidade.